Meus irmãos, hoje nós vamos falar a respeito da consciência do bem e do mal. Quando aconteceu que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, que a gente sabe que é simbólico, que representa toda a humanidade. Aí Deus falou para eles, que então agora eles tinham conhecimento do bem e do mal, assim como Deus. E o homem, por ter dado ouvidos à mulher, teria que então viver através do esforço do seu trabalho. Teria que suar no sol, assim como é a realidade que a gente conhece hoje. Bom, a questão toda então é entender, o bem a gente conhece, todos sabemos o que é o bem. O bem tem os seus elementos, sendo que o principal, o carro-chefe é o amor. E o amor, em verdade, ele precisa ser exercitado, porque é ele quem traz a harmonia, o funcionamento perfeito de tudo, é o amor. Se as pessoas soubessem se tratar umas às outras com amor, com carinho, entendendo, nós teríamos uma realidade bastante diferente da que a gente vive. E o principal elemento do mal é a raiva, é o ódio. Então, com isso, as pessoas passaram, os espíritos que haviam sido criados para viver com Deus, na infinita perfeição da eternidade da luz, passaram a viver aqui nesse mundo, na Terra, longe de Deus, bem longe de Deus. E perdemos o direito de falar com Deus. Então, em verdade, agora nós temos que encontrar Deus sem vê-lo, sem conversar com Ele, sem estar na presença real dEle. A presença dEle é no invisível. Nós temos que acreditar que Ele existe. Então, muitas pessoas acabam não acreditando, acabam não seguindo as orientações que Deus enviou para nós depois e acabam vivendo do seu jeito. Cada um vive do seu jeito, a maneira que ele acha que está certo. E assim as pessoas vão fazendo as coisas ruins que a gente conhece durante toda a história da humanidade. Sempre houveram as guerras. Antigamente, quando não tinha uma lei maior que controlasse as coisas, eles esperavam, tinham tribos que saíam sempre para saquear e matar os outros. Eles esperavam a hora da colheita, quando estava pronto o produto que os outros tinham trabalhado e plantado, invadiam a tribo, matavam os homens, estupravam mulheres e crianças e levavam tudo o que tinha ali. Então, assim foi seguindo, as coisas foram mudando, mas o mal continuou avançando. E dentro desse plano, Deus fez as coisas de maneira como cada um tenha que buscar aquilo que ele precisa para viver. Ele vai ter que se virar para poder ter as coisas que ele precisa,
porque nós temos muitas necessidades. E então, nem todos estão dispostos a fazer o trabalho que é necessário. E então, vão tentando pegar dos outros. Muitos enriquecem explorando o trabalho dos outros. Pagam pouco para o funcionário, enquanto eles têm muito dinheiro para curtir a vida da maneira que eles entendem. E assim o ser humano tem vivido, sempre em conflito, sempre em guerra. E existe uma outra guerra, que não é essa guerra material, que é a guerra mental de um com o outro, aonde as pessoas estão sempre falando mal um do outro, estão tentando derrubar o outro, não reconhecem os talentos, não reconhecem as virtudes que o ser humano tem. Aquele que é mais inteligente, que é interessado em ajudar, ele acaba sendo abafado porque não interessa ao poder pessoas que possam ser mais inteligentes que eles. Vão abafando. E desde a época do Salomão, ele dizia que os melhores cargos não eram ocupados pelos mais virtuosos, pelos mais competentes. Eram ocupados por compadres que se associavam para poder, então, manipular e mandar nas coisas. Então, a gente se examinar toda a violência da história, da humanidade, todo o mal que a humanidade praticou, nós vamos ter, então, realmente o entendimento da dimensão que é o mal. E aí, tudo que a gente vive aqui, Deus colocou para que a gente resista ao mal. Ele nos orientou em como a gente deve enfrentar o mal. Inclusive, quando Jesus veio, ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo Satanás durante 40 dias e 40 noites. E ele venceu. E aquilo foi de propósito para mostrar para nós que pode-se vencer. Mesmo estando numa pior condição possível, você pode vencer o mal. Às vezes a gente se justifica. Ah, mas aconteceu porque eu não estava muito bem, eu não sei o quê. Tenta arranjar uma desculpa para explicar que a gente não resistiu ao mal. E em verdade não existe. A gente precisa resistir ao mal, que é isso que Deus está vendo. Porque o que Ele quer com isso tudo? Já que nós tomamos conhecimento do mal, podemos ver a dimensão que o mal tem, então nós temos que se posicionar e ter a consciência de ver o que o mal faz com a vida, com as vidas. Todos os elementos do mal destroem, acabam com as vidas. E a gente precisa ver isso e entender que não precisa de nenhuma lei para dizer não mate, não roube, não estupre, não faça coisas danosas para o outro, porque vai causar sofrimento, dor, tristeza. E quem quer isso? Ninguém quer tristeza, todo mundo quer viver bem. Mas então, por que praticamos tanto o mal com os outros? Então, o ser humano tem que olhar para o mal e saber que não deve praticá-lo porque ele causa sofrimento.
porque atrasa a vida, destrói a vida. E essa é a consciência do bem e do mal. Entender que o bem constrói e que o mal destrói. E que se você quer mesmo mostrar para Deus que você está aprendendo, você não deve praticar o mal, não porque é proibido, não porque a polícia vai te prender, mas porque você tem a consciência que ele faz mal para os outros e faz mal para você. E essa consciência é única, cada um tem que ter a sua. E você não consegue passar a tua consciência para o outro, porque cada pessoa tem que entender e se dar conta. E o fato de a gente simplesmente estar nesse mundo, nós estamos sujeitos ao mal deste mundo. E como o ser humano fez durante toda a sua jornada aqui na Terra, fez muitas coisas do mal, agora ele está tendo retorno. Estão chegando as profecias anunciadas por Jesus. E a gente está vendo enchentes de um tamanho nunca visto. Milhares e milhares de pessoas num sofrimento, numa tristeza, numa agonia. Pessoas que perderam exatamente tudo o que tinham, independente de serem boas ou serem ruins, foram perdendo tudo o que tinham. E isso tudo Deus está mostrando que ninguém é dono de nada, é Ele quem dá e é Ele quem tira. Então, se as pessoas perderam o que elas tinham, não era delas. É tudo de Deus. É tudo Ele que nos dá. E não importa se foi justo ou injusto, é a consequência de vivermos aqui. Nós não deveríamos estar aqui nesse mundo, porque nós só estamos aqui porque desobedecemos a Deus e por causa do pecado. Ninguém precisaria viver nesse mundo. Então agora, não adianta se queixar e reclamar da vida, que é difícil, porque agora nós estamos aqui nesse mundo. E agora nós temos que ver como é que a gente vai conseguir sair daqui. E a única forma de sair daqui desse mundo é através de Jesus. Jesus veio como Deus, mostrou o poder de Deus para que a gente pudesse acreditar e ver que é verdade. Então, ninguém precisa ter dúvidas, é tudo real, nós só existimos porque Deus existe. E então, nós temos que aprender a viver só dentro do bem, sem praticar os elementos do mal, e tomar muito cuidado com as seduções desse mundo da matéria, com as ilusões, que de repente a pessoa sente que pode ter um poder, que pode ter um proveito em cima de certas situações, e aquilo atrai e ela se deixa seduzir, e quando vê ela está enrolada com o mal. Então nós temos que aprender a dizer não quando é não, e sim quando é sim, e apenas isso. Se é não, é não, e se é sim, é sim. Não tem meio termo. E temos que definir a nossa posição perante o universo espiritual, que existe o bem e o mal aqui na Terra, e que nós estaremos sempre sendo assediados pelo mal, tentando nos tirar do caminho de Deus. Vão acontecer coisas
que a gente às vezes nem acredita, mas como? É o mal promovendo. Então, não há um karma de um lugar específico, de uma região. O karma é da terra toda. Basta viver na terra para ser afetado. E os eventos que a gente está vendo, que aconteceram no Sul, vão acontecer em muitos lugares, estão acontecendo em outros lugares, igual ou pior, de formas diferentes, mas é o Apocalipse, são as profecias se realizando, se concretizando, e nós vamos ver a dimensão do mal. Foi um acidente natural, mas é tudo porque aqui tem o mal. Ele fez muito mal, então é o retorno do mal. Então nós temos que ficar ligados que isso tudo é real. Estamos vendo, não é mais no futuro, é agora. Então, a gente precisa compreender e se posicionar: eu sou do bem, não aceito nenhum elemento do mal. E não elogiar pessoas e nem achar bonito pessoas que conseguem as coisas na malandragem ou que de repente deu um jeito para conseguir aquilo que ele queria. Não. Tudo tem que ser honesto pelo trabalho, pela virtude da pessoa. E então, meus irmãos, é isso que a gente precisa mostrar para Deus. Que nós temos consciência do mal e sabemos que não queremos ele para nós e nem para os irmãos. Porque Jesus disse: aquilo que você não quer para você, não queira para o teu irmão. Então, não faça nada para o seu irmão que tu não quer que façam para você. Porque assim as pessoas vão conseguir viver melhor em harmonia. Mas esse mundo, o mal não tem solução. E o mal vai perecer junto com todos os seus. Por isso é necessário definir qual o lado que você está, qual o time que você vai jogar e qual é o treinador que você quer ter. O treinador do time do bem é Jesus. O treinador do time do mal é o Lúcifer. Então, vocês escolhem qual é o treinador que quer treinar vocês. Agora, se preparem, porque se escolherem errado, vão ter as consequências. Então, esse é o recado de hoje, para que todos procurem ter essa consciência do que é o mal, para vocês saberem a escolha correta, que é a escolha do bem, para que assim Deus tenha piedade de nós e nos leve para a infinita perfeição da eternidade da luz, para viver sempre com Jesus toda uma eternidade. E podem ter certeza que é tudo real. Amém.